Boa noite, pessoal. Vou apresentar aqui como é que ficou o programa da atividade de desenvolvimento em camadas. O primeiro exercício aqui era para obrigar o usuário a preencher todos os campos da tela. Então, para isso, foi criado um método que ele verifica se os campos estão preenchidos. Ele recebe a string, que é coletado do campo texto, e verifica se a string for vazia, ele retorna false. Então ele vai verificar de um por um. O primeiro que ele encontrar é, vazia, ele vai retornar false. Não importa se as outras tiver todas preenchidas. Uma ele já vai retornar false, informando que todos os campos são obrigatórios. E caso todos estejam preenchidos, quer dizer, nenhum está vazio, é, ele vai retornar verdadeiro. E, então, é, se, todo, se, se for retornar verdadeiro, ele dá sequência. Se não, ele mostra a mensagem para o usuário informando que os campos são obrigatórios. Aí a segunda condição é não permitir a inclusão de funcionários com o mesmo ID. Então, foi criado um método que ele recebe a string da ID que está tentando ser inserida e ele faz uma chama o chama o controller, que é o que faz a ligação para tomar decisões de qual método chamar. Ele ele que o controller que acessa o banco de dados. Então aqui é a visão, chama o controller e o controller acessa os dados no banco de dados. Então esse método tem um método no, no controller que é que se verifica se o funcionário existe. Então, recebe a string da ID do funcionário e retorna o valor verifica se o funcionário existe ou não. Então ele vai chamar o DAO e tem um método aqui que faz a consulta para ver se o funcionário já existe. Então ele vai selecionar aqui no banco de dados, vai contar as ID, onde a ID do funcionário é igual a string que foi passado aqui, que é a ID. Então, se caso não tiver nenhuma ID igual a que está sendo passada, ele, ele vai retornar falso. Quer dizer que o funcionário não existe, com essa ID não existe. Então, nós podemos inserir o funcionário com essa ID no banco. Caso não, ele vai dar uma exceção. Ele vai se retornar true, quer dizer que o funcionário já existe. É, então, no nosso caso, não vai ser possível inserir. Então, aqui, quer dizer, se o funcionário, a negação aqui, o funcionário não existe, aí ele continua. Se não, ele vai dar a mensagem que a ID já foi cadastrada por outro usuário. Opa. Então, é, ele agora, no caso, ele passou por aqui, é, ele vai para o próximo.
Aí ele vai verificar. Tem outra questão que só permitir que até 3 funcionários tenham o mesmo sobrenome. Então, crio outro método e também quem vai chamar esse método é o controller. E o controller chama o método no banco de dados. Então aqui tem verifica se o sobrenome existe. Ele instancia um funcionário DAO e chama o método verifica se o sobrenome existe. Então aqui no funcionário DAO ele vai verificar se o sobrenome já existe. Então ele vai também contar o sobrenome, onde o sobrenome é igual ao sobrenome que foi passado aqui. Vai recebido como parâmetro e no caso aqui o contador recebe o resultado set dessa consulta. Então, se o contador for menor ou igual a 2, ele retorna true e no caso é possível inserir a pessoa. No caso, se retornar false, quer dizer que já tem mais de 3 pessoas, já tem 3 pessoas com sobrenome igual, então não é possível inserir uma quarta. Aqui foi pedido para criar mais um campo na tabela, na tela do tipo date. Então foi criado aqui no funcionário TO mais uma variável do, do tipo data. A variável do tipo data foi instanciada aqui. Foi criado um método get, um método set para acessar ela. Na view também foi criado mais um campo para digitar ela, mais um label. Foi adicionado ao painel. E vamos executar para ver como é que fica. Agora eu vou testar para ver se está funcionando. Tentar inserir um funcionário. Então foi inserido com sucesso. Vou tentar inserir de novo para ver se ele aceita com o mesmo ID. Então ele deu a mensagem que esse ID já foi cadastrado anteriormente por outro usuário. Então está validado. Vou inserir os mesmos dados, mas com outro ID. Ele aceita. Aceita.
Aí no caso, quando eu for tentar inserir o quarto funcionário com o mesmo sobrenome, ele já vai dar uma mensagem informando que não pode inserir os dados. No caso, se mudar qualquer coisa aqui, ele já vai aceitar. É, pesquisar, apagar. É, tentar inserir, um, deixar os campos em branco. Ele vai informar que a data, o formato está inválido, que não tem nada, e que todos os campos são obrigatórios. Então é isso aí. Então, muito obrigado. Até a próxima.